uma das maiores reclamações das mulheres são essas. É claro que não é o caso de todos os homens que estão aqui, mas grande parte dos que elas citaram realmente é verdade. Então a gente precisa estar ligado com os filhos, precisa estar acompanhando a vida deles. Não é mandando o filho ler a Bíblia, não é assim que você ensina. É lendo com ele a Bíblia, é participando com ele do treinamento, é lendo do ensino da palavra, né, treinando ele, capacitando ele, incentivando ele a ler bons livros, lendo com ele, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar melhor. Às vezes os pais se desagradam com algumas músicas que os jovens gostam, às vezes alguns até quebram o CD, o DVD, às vezes os pais se revoltam contra o filho que ficam direto no videogame, acesso à internet, Orkut, MSN. São muitas as reclamações em relação aos pais, aos filhos e às esposas. Os pais, eles precisam ditar os limites, sim, a gente sabe disso. Mas com sabedoria, não criando rebeldia no coração deles, não criando problemas, e sim ensinando, falando um pouco mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre o que é correto. Em uma de nossas próximas reuniões, eu acredito que no próximo mês, nós teremos aqui a presença do diácono Renato, da Juventude. Já está feito o convite, ele vai estar representando os filhos. E teremos também o diácono Fernando, que estará representando os pais. E a gente vai aproveitar a presença dos dois para fazer um debate. Talvez outros homens venham acompanhando eles, para que a gente possa aí melhorar, tratar um pouco mais esse assunto pais e filhos dentro do nosso ministério, para melhorar o relacionamento entre pais e filhos. A função desse ministério aqui é essa, né? É dividir a responsabilidade com outros líderes, com outros homens que já foram capacitados, para falar dos assuntos que abençoam as nossas vidas. E falando sobre isso, nós temos na Bíblia um ensinamento que diz o seguinte, em Efésios 6:4: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Eu ainda não tenho filhos, mas pode estar certo que eu estou trabalhando para isso, trabalhando muito. E estou orando a Deus para que em breve eu já tenha. E quando tiver, com certeza o farei dessa forma, com o meu filho, com a minha família. Porque eu aprendi aqui a ser assim. Eu aprendi, eu parei para realmente prestar atenção em tudo que é pregado nessa igreja. Porque às vezes a gente está na casa de Deus, às vezes a gente tem uma frequência, às vezes a gente trabalha pela obra, mas não dá o devido valor à palavra que é nos ensinada. Às vezes, num esquecimento, quando a gente percebe, já está no erro. Então eu, hoje sim, dou um valor tremendo, guardo toda e qualquer mensagem para que possa estar sempre sendo colhida para a minha vida, o melhor, para que eu possa viver em paz com a minha esposa, para que no meu lar possa ter paz, alegria e felicidade. Para isso é que nós estamos aqui, para aprender, para colher, para guardar, para levar no nosso coração o que Deus tem de melhor para nós. Uma outra reclamação de algumas mulheres é que alguns homens ficam em casa e mandam as esposas para que elas possam aprender, para que elas possam orar pela vida dele, para que elas possam ocupar, assim, o espaço que deveria ser dele. Porque nós, homens, temos que chamar para nós a responsabilidade de defender o nosso lar, de defender a nossa casa, de defender a nossa família. E quando a gente fala de defender a família, a gente fala também de orar por ela, de estar aqui aprendendo e levando para dentro da nossa casa o que tem de melhor na palavra de Deus. Então, se você manda a tua esposa, venha, convide ela, faça com que ela esteja aqui contigo, mas você trazendo ela para cá. Não tem nada melhor do que estar na casa de Deus. Bom, um detalhe bem importante, sempre que há um chamado do pastor Robson sobre algo que será realizado na igreja, lá estão sempre elas, né? As mulheres sempre em maior número, né? Eu acredito, a gente está aí fazendo o recadastramento da nossa igreja, mas aproximadamente no último recadastramento, 60% da igreja eram mulheres, e apenas 40% homens. Então, até por isso, o número maior de mulheres nos eventos. Mas sempre que se levanta
um afazer de algum ministério, de alguma atividade da igreja, as mulheres estão sempre lá. Os homens, às vezes, um número muito pequeno, às vezes uma meia dúzia, às vezes... Precisamos, na instância, recentemente, o pastor anunciou, no churrasco que teve lá, uns 15 dias antes, começou a anunciar, e poucos foram os homens que estiveram lá para ajudar. Poucos foram. O pessoal da obra teve que ser revertido para fazer o trabalho que os homens da igreja poderiam fazer. As mulheres não. Disseram que tem que preparar alguma coisa, elas estão todas lá. Então, a gente tem que olhar para elas e vê-las como um exemplo para as nossas vidas. Amém? Então, vamos voltar aqui à história de Sansão e aprender um pouco mais sobre isso. Então, Deus fez nascer Sansão, nasceu com um propósito, um homem cheio do Espírito Santo para fazer a sua obra. Ele era um homem ele foi escolhido por Deus e tinha um poder extraordinário. Ele matava em uma só vez mais de 1000 homens. Era um homem que entrava em uma cidade, que arrancava os portões e levava, seja ele de ferro ou de bronze, nas costas para uma montanha e deixava lá como um troféu, de tão grande que era a força dele. E a Bíblia diz que ele foi a Tímina, no capítulo 14, e viu ali uma mulher e disse ao seu pai: Pai, toma essa mulher para mim. E o pai disse: Meu filho, essa moça não é do nosso povo, não é da nossa gente. E Sansão mesmo assim disse: Eu quero ela. Olha só, gente, agora falando aos jovens, escute o seu pai, escute a sua mãe. Às vezes, um jovem está interessado por uma mulher que não é do seu povo, uma mulher que não tem as mesmas características, atitudes que tem a sua família, e você acaba casando, e isso só pode te trazer problemas no futuro, né? Porque são duas formas completamente diferentes de se entender as coisas, de se ver as coisas. Então, o jovem, ele tem que buscar a mulher que realmente seja uma mulher de Deus, que possa estar com ele, orando por ele, abençoando a sua casa, o seu lar, que as suas atitudes sejam atitudes que possam estar cada vez mais fazendo desse casamento um motivo de bênção, de alegria. Se a menina ela não é uma boa filha, se ela grita com a mãe, grita com o pai, se ela, mesmo assim, você quer se casar, depois ela vai gritar com você. Isso eu ouvi o diácono Rodrigo Diniz uma vez falando com a juventude, e eu guardei isso, e por isso eu estou citando aqui nessa noite. E o pai de Sansão disse a ele, para que ele não se casasse com aquela mulher que não era do seu povo. Mas Sansão disse ao seu pai o contrário. Ele disse: Toma-me essa, porque só dessa eu me agrado. É dessa que eu me agrado, é dessa que eu quero. E o pai disse a ele: É dessa que você quer? Olha onde isso vai te levar. Você está desobedecendo a palavra, as leis de Deus. Gente, ele havia nascido com um propósito. Deus havia escolhido aquele homem. E mesmo assim, com a obra que ele tinha para fazer, ele se esqueceu dessa unção e desobedeceu o seu pai. E você? Está esquecendo do que Deus te escolheu? Para que Deus escolheu? Pense nisso também, meus amados. Estejam sempre ligados no que Deus realmente ele quer fazer em nossas vidas. Para isso, Ele deposita unção, deposita coragem, faz com que o Espírito Santo venha se apossar de nós e fazer com que nós possamos continuar vivendo em alegria, em felicidade. E para isso, gente, precisamos ser homens fortes e precisamos buscar a Deus para realizar cada vez mais grandes coisas. Não somos bons em nada, mas eu creio que tudo que fazemos porque o Espírito Santo de Deus nos prepara, nos capacita para isso. Todos concordam? Amém. É só com o Espírito de Deus que conseguimos vencer as nossas barreiras, dificuldades, lutas. Às vezes queremos falar da palavra de Deus, mas temos timidez. A gente tem que pedir a Deus para que Ele tire isso de nós, para que Ele nos capacite para fazer a sua obra. Para mim não é fácil estar aqui hoje, aqui à frente essa noite, mas eu sei que Deus, Ele de alguma forma me direcionou a estar aqui hoje com vocês, fazendo isso, falando sobre isso,
me envolvendo mais e conhecendo vocês, para que eu possa fazer aqui um grupo forte, unido, que possa cada vez mais trabalhar na casa de Deus, com o Espírito Santo de Deus na minha vida. Bom, aqui diz que as abelhas foram... na verdade, Sansão, ele rasgou um leão no meio, ele indo lá buscar a mulher, e ele lutou contra o leão, destruiu ele, e as abelhas fizeram lá uma colmeia de mel. Ele pega o mel, come, leva para a sua família e faz um enigma na sua família. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Isso aqui nos ensina o seguinte, que você precisa ser um homem forte, valente, seguro, mas não pode esquecer de produzir doçura com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos e com os seus irmãos. Produzir doçura com o irmão é muito importante. Às vezes nós temos alguns obreiros que fazem isso até em demasiado. Eu vou te falar uma situação. Há muito tempo atrás, eu vivendo uma luta, mas na presença de Deus, eu fui à igreja com um problema, ainda era no antigo templo. Na verdade, eu não queria nem ir, mas quando eu cheguei lá, eu vi um obreiro, diácono Marcos, hoje, de Tati. Ele me recebeu com tanto carinho, com um abraço tão maravilhoso, que eu já fui abençoado logo na entrada da igreja. Nós precisamos ser homens assim, valentes, homens que oram, homens que trabalham pela casa de Deus, mas que com jeito, com carinho, com doçura, receba o seu irmão, receba o seu visitante e já transforme naquele aperto de mão, aquele abraço, a vida daquele homem. Amém. Nós vamos com frequência fazer isso em nossas reuniões. Estendam as mãos os diáconos.